Existe um erro que está sabotando a sua inteligência emocional e ele também é o que está piorando a sua ansiedade. Você acha que você tem que controlar o que você sente, mas na verdade você está lutando contra o seu corpo. Oi, gente, tudo bem? Quero conversar um pouco com vocês aqui hoje sobre inteligência emocional, mas o que eu quero trazer é algo que eu nunca vi ninguém falando aqui no YouTube e que eu acho que é o entendimento principal que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando não só a reprogramação mental em si, mas também a reprogramação e a inteligência emocional. E a primeira coisa que você precisa entender é que o maior erro é tentar controlar a emoção quando ela surge. A maioria das pessoas acha que a inteligência emocional é um super controle, um superpoder. Você consegue controlar a emoção quando ela surge, fazendo pensamento positivo, mudando rapidamente o foco, tentando ignorar a existência daquela emoção e sendo uma pessoa assim super controlada, uma pessoa assim que tem uma calma fora do normal. Mas não é isso. E essa parte que eu vou falar agora é o que eu não escuto ninguém falar e que fez e faz toda a diferença na minha vida e na maneira como eu lido com as minhas emoções hoje em dia, que é você entender simplesmente que a emoção ela não começa nos seus pensamentos. A emoção ela começa no seu corpo. Então veja bem, vou explicar. Quando você percebe que você está ansiosa, como que isso acontece? Normalmente, primeiro você sente no seu corpo. Depois que você sentiu aquilo no seu corpo, é que o seu pensamento tenta racionalizar o que está acontecendo e percebe que você está ansioso. Já percebeu isso? Então você começa a sentir um aperto no peito, aquele aperto, sabe aquela angústia? E aí você logo pensa: tô ansiosa, tô com ansiedade, tô com aquela sensação de ar faltando, tô sentindo aquele aperto no peito, meus batimentos estão começando a acelerar. Percebe como primeiro veio para o teu corpo e depois você começa a tentar racionalizar aquilo? É porque é exatamente isso, gente. O sentimento, ele vem primeiro para o seu corpo. Depois, você, com a sua mente racional, tenta entender o que está acontecendo com você. Então, o pensamento, ele não criou a ansiedade, ele só está tentando organizar ali aquilo que já está acontecendo no seu corpo. E aí, quando o nosso cérebro percebe que o nosso corpo está em alerta e que a gente está em resistência, tentando controlar tudo aquilo que está acontecendo, imediatamente o nosso cérebro entende: estou em perigo. E é aí que desencadeia mais sintomas ainda. A nossa amígdala fica mais ativada, os batimentos ficam mais fortes, a respiração fica mais acelerada também. E é aí que muitas vezes desencadeia uma crise de pânico, mas o pânico, na verdade, ele não é a ansiedade em si, mas ele é a nossa luta contra esse sentimento, contra a ansiedade. Acontece que tem algo que a neurociência explica e que realmente é transformador e faz toda a diferença no processo. Quando você reconhece um sentimento, conscientemente você olha para ele e você percebe que você está com aquele sentimento, algo muda no seu cérebro. Porque fazendo isso, você ativa o seu córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que é responsável pela autorregulação e pela consciência. Isso reduz também a ativação da amígdala, que é o centro do medo. Ou seja, quando você para e pensa, eu estou sentindo ansiedade, e você permanece presente, biologicamente você vai se regulando. E isso já desarma todo o sistema de alerta que o seu cérebro e o seu corpo estariam entrando nesse momento. Quando você começa a ensinar para o seu cérebro que você é capaz de ver essa emoção chegando, ficar presente, reconhecer essa emoção, saber que ela está ali e ficar presente, o teu cérebro entende que está tudo bem, mesmo com a ansiedade presente, mesmo com a tristeza presente, mesmo com uma melancolia, algum sentimento, uma emoção que está vindo, quando você faz esse reconhecimento, gente, pare e reconhece, esteja presente. Começou a sentir os sintomas? Eu tô ansiosa, eu tô com uma ansiedade. Tudo bem. Tudo bem, por quê? Porque o teu cérebro vai começar a entender
que tá tudo bem, ele vai falar para o teu corpo que tá tudo bem, que é normal sentir ansiedade, que é normal sentir uma frustração, que é normal sentir tristeza, que é normal sentir raiva. O teu cérebro, ele começa a não, ele já não entra num estado de alerta imediato, porque a gente começa a ensinar para o nosso corpo que essas emoções são normais e que tá tudo bem sentir. E veja bem, não é não sentir, você vai continuar sentindo, só que a diferença é que você vai olhar para essa emoção quase como se ela não fosse você, ela é uma parte ali de você, ela é algo que veio, mas você vai olhar para ela como algo separado. Então, como que você faz isso? Por exemplo, você percebeu a ansiedade. Fala, nossa, eu tô ansiosa. Aí sente no corpo, você vai sentir ali a respiração, você vai sentir aquele mal-estar, aí você vai perceber, nossa, ansiedade, por que que você tá aqui, né? Por que que eu tô ansiosa? Tá tudo bem, vou respirar um pouco. Respira, olha para a ansiedade de frente, gente, não tenta se livrar dela no mesmo segundo, porque o teu corpo está sentindo, o teu corpo ele tá sentindo aquilo antes mesmo de você processar que ela tá ali. Então você precisa só ensinar para o seu corpo que tá tudo bem, que quando a ansiedade vir, ele não precisa surtar, ele não precisa enlouquecer. Ele pode lidar com aquilo. E é assim para todas as emoções. Isso é o maior segredo da inteligência emocional. É você olhar com consciência para suas emoções, saber que elas estão ali. Gente, essa semana mesmo, eu teve um dia que eu, de repente, assim, eu me senti abatida no sentido de sentir uma apatia, uma sensação assim de, sabe, uma angústia, uma tristeza, e aí eu percebi que eu estava sentindo isso. E ao invés de entrar num loop mental, nossa, tô angustiada, ai, tô triste, ai, tô chateada, eu comecei a me perguntar, falei, nossa, eu tô sentindo essa tristeza, essa angústia, mas por que será que eu tô assim? Onde que eu tô sentindo isso, né? Por que que veio? Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, talvez tenha sido algumas coisas que eu vi hoje, nas redes sociais, sabe? Coisa que às vezes desperta, dá um gatilho ali na gente, né? Nem sempre a gente vê notícias boas, coisas boas. Eu falei, ah, talvez seja isso. Tudo bem, normal eu me sentir assim, eu sou um ser humano. Eu vou sentir apatia, vou sentir tristeza, tá tudo bem. Eu trouxe e eu acolhi completamente. É uma questão de você acolher a emoção, de você chegou a sua ansiedade, abraça ela, fala: "Ansiedade, você tá aqui, tá tudo bem, eu tô aqui com você tá aqui por algum motivo, tá tudo bem". Só que de tanto você fazer isso, o teu corpo ele aprende tão bem que ele não precisa reagir desesperadamente diante dessas emoções, que essas emoções começam a ir embora com muito mais rapidez, gente. Eu falo porque, assim, esse dia mesmo que eu estava com essa angústia, esse mal-estar, só o fato de eu ter acolhido essa angústia, de eu ter parado, observado um pouquinho e ter acolhido, acho que foi questão, assim, de uma meia hora, sumiu, foi embora. Mas se eu ficasse ruminando aquilo, ai, eu tô ansiosa, ai, eu tô angustiado, o meu corpo começa a entender que ele tá em perigo, você entende, gente? E começa a desencadear muitos sentimentos e aquilo vai tomando uma força maior do que o normal. A inteligência emocional não é você reprimir os sentimentos e nem controlar os sentimentos, é só você não se perder no meio deles, é você deixar eles virem, você acolher, você receber, mas você não se perder, entende? No meio desse caos. E é a mesma coisa com essa questão da ansiedade. Quantas vezes eu não tive picos de ansiedade que eu pensava assim: "Meu Deus, vai me dar um piripaque agora, eu vou ter uma crise de pânico aqui", porque aí já começa, né, o pensamento com o corpo, aquela aceleração, e aí, de tanto fazer o exercício, porque eu tive uma fase que eu tive mais ansiedade, sabe, e aí de tanto fazer esse exercício de falar: "Não, espera aí, eu vou falar para o meu corpo que tá tudo bem, é normal eu sentir ansiedade, eu tô ansiosa, é normal, mas vai passar". De tanto fazer isso, gente, eu juro hoje, todas as vezes que a ansiedade vem, eu tô assim, com muito mais domínio sobre ela, tá. Mas ela ainda vem, é óbvio que ela vem, ela sempre vai vir, gente, porque é um sentimento normal, tá. Então eu simplesmente quando ela vem eu abraço ela. Trata como uma visita que você vai receber bem, mas você não quer que fique tanto tempo na sua casa? É mais ou menos isso. Então hoje é essa forma que eu lido com a ansiedade e com todas as outras emoções. Mas é claro, gente, que existem níveis, por exemplo, se você se sentir abatido por uma raiva ali,
a raiva ela vem com muita força para o corpo, né? Antes de você racionalizar qualquer coisa, por que que as pessoas agem por impulso, agem por raiva, fazem coisas assim muito na base do impulso e depois se arrependem? Porque é isso, você é abatido pela raiva e antes que você consiga racionalizar o teu corpo, tudo já entrou em parafuso. Então tem sentimentos que são mais difíceis de você fazer isso, mas ainda assim é possível. Se você vê alguma situação, às vezes, gente, na rua, você vê alguém tratando alguém mal, você vê alguém que é muito mal educado, você vê pessoas que aquilo te dá uma raiva, né? Você fala assim, gente, mas que pessoa grotesca, que negócio horroroso. Tudo bem, se permita sentir, você vai sentir raiva, mas não deixa aquilo te dominar num ponto de você ficar revoltado e você ficar ruminando aquilo e falando, não põe energia, porque tudo que a gente põe energia cresce. Então reconhece que eu tô com raiva. Pô, eu tô com raiva mesmo, caramba, que saco, mas vai passar. O que eu quero passar aqui para vocês é isso, é que a inteligência emocional ela não é você ter, assim, um controle absoluto, ou você reprimir as suas emoções, ou você ser a pessoa mais calma do mundo que não se abala com nada. Não tem nada a ver com isso. Inteligência emocional é treinamento. Pensa na neurociência, como ela explica isso pra gente, como o nosso cérebro entra em alerta, já ativa vários mecanismos do nosso corpo, e quando a gente faz o simples ato de reconhecer, ter consciência, biologicamente a gente já se organiza. Isso é neurociência, não é falação, não é teoria. A gente se organiza biologicamente só de ter consciência quando a gente olha para uma emoção. Isso é fantástico, gente. Então, conhecimento é libertador. Quando a gente pensa, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero melhorar, a gente tem que pensar de maneira assim ampla, sabe? Como que o conhecimento vai me ajudar? O que que a neurociência explica sobre isso? O que que as pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional falam sobre isso? E por que não pegar esses ensinamentos e começar a aplicar na sua vida? Então, resumindo, gente, você não precisa ser mais forte que a sua ansiedade, você só precisa ser mais presente, porque o erro não está em sentir, o erro está em ficar tentando controlar uma coisa que o seu corpo precisa de tempo para processar. E a inteligência emocional é aprender a ficar. Quando você aprende isso, gente, tudo muda. Eu espero que essa informação seja tão transformadora para vocês quanto foi para mim quando eu entendi como que funciona de fato a inteligência emocional e comecei a trabalhar isso com bastante constância na minha vida. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês gostaram, se isso fez sentido para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!